Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Celebramos então o dia de São Lourenço Justiniani, isso, arcebispo de Veneza, século XV. Veneza é sede patriarcal e cardinalícia, uma sede importante, deu vários papas à igreja, vários papas, sim, com certeza. Inclusive João XXIII foi patriarca de Veneza. Em todo caso, ali se chamou ele apenas de simples arcebispo, mas já não se trata mais da hierarquia da igreja. E isto é uma coisa que fica difícil para o povo muitas vezes entender. Quer dizer, a hierarquia é simples. A hierarquia da igreja se compõe de 3 graus. O diaconato, que é de serviço, e os 2 graus sacerdotais, que é o de presbítero, os padres, e o de bispo. Pronto, acabou. Tudo aí. Tudo aí. Tem, claro, o bispo de Roma, como gosta de se chamar Francisco, o bispo de Roma. É o bispo de Roma. Por tal, Papa. Tem, depois o resto são títulos. Títulos que vão se dando, dependendo de alguma função, ou às vezes até para honrar alguém. Né? Então, arcebispo, monsenhor, cônego, patriarca. Lisboa também tem que ser patriarca. Cardeais, tudo isso são títulos. O cara ou é bispo, ou padre, ou diácono. Pronto. Essa aqui é a realidade. Então, o resto tudo é só para honrar, distinguir funções. São títulos. O resto são iguais. Há esses 3, há um desses 3. Essa é a hierarquia da Santa Igreja. Diácono, padre, bispo. Bom, tá bom. Claro que por causa destes títulos, muita bobagem se fez. Muita coisa. Rolou dinheiro, corrupção, sangue, tudo mais. Enfim, se fez comércio. Agora, parece que devemos voltar na igreja a esta origem. A esta origem. Quanto mais está tão difícil de cardeais, bispos, mesmo bispos, reconhecerem que o cisma já aconteceu. Muitos, contudo, provavelmente estão esperando esperando alguma ação mais radical do usurpador, antipapa Francisco. Por que usurpador? Usurpador porque ele forçou a sua eleição, aliando-se àquela máfia
do galo, como eles mesmos se chamaram. Por isso a gente chama também ele de usurpador. Forçou a sua eleição ao pontificado. Quanto menos todos estes reconhecem o cisma, quanto mais adiam isto para um ato mais grave, de repente nem esperam que venha de Francisco, mais simplificada fica, na verdade, a hierarquia da igreja. Olha, a sinceridade, eu não sei se temos um bispo conosco. Talvez algum bispo já antes, sei lá como vão dizer, dissidente, por causa, atraído por Monsenhor Lefebvre. Talvez alguns, aí deve ser maior, no seu coração, estão vendo, estão com medo, mas não querem vir às claras, que a mim não serve. Tem muitos padres assim também. Contudo, e esse é o grande perigo que eu não cesso de alertar. É que se Francisco mantém nessa água fria a Santa Igreja, isto é, encaminhando ela apenas para o anticristo, deixando as grandes ações contra o Cristo sob o reinado do anticristo. Então, dizer, que ações mornas? Tivemos uma bem recente agora, sábado ou domingo, Francisco fez aí vésperas, nem foi missa, hein? Nem foi missa. Umas vésperas solenes lá, com um povinho, parece que não tinha tanta gente assim não lá, por motivo ecológico, colocando-se assim, bem a par dos grandes do mundo, dos Illuminatis e dessas famílias, preparando assim, com certeza. Esse é um dos discursos preparatórios para acolher o anticristo, que o falso profeta, com certeza, está fazendo. Agora, se esperarem, como digo, uma ação mais forte de Bergoglio, pode não vir. Pode vir, pode não vir. Pode não vir. E assim estarão deixando a igreja aí, sob o vínculo deste homem, deste réprobo, deste usurpador. Se fizer, tá bem, de repente alguém rompe, tá difícil, está muito difícil. Mas vejam, o que me horroriza é justamente este ponto, isto é, o gesto mais radical e o pior será justamente o que Bergoglio cometerá, será justamente de acolher e promover o anticristo. Não tem gesto pior, não há coisa pior do que levar a igreja toda inteira a submeter-se ao anticristo, ao seu reinado. Este será o gesto mais radical. O que virá depois, bom, aí já vem realmente mais do anticristo do que do próprio Bergoglio, que já agora não passa de um marionete nas mãos dos grandes do mundo, e então será completamente dirigido pelo anticristo. Mas esse é o meu grande medo, isto é, que não fazendo nada que, sei lá, abra os olhos da hierarquia da Santa Igreja, toda ela seja, quase toda ela, salvamos nós, os poucos, estamos atentos, sabemos fazer as distinções devidas,
salvamos-nos nós, mas o resto tudo vai sendo conduzido por Bergoglio e por essa hierarquia vendida para os pés do anticristo. Quando chegar, queridos, no anticristo, será muito difícil de resistir. Difícil de resistir-lhe, porque como nós estamos vendo, isso não é só para aquele momento, isso tem toda uma preparação. Até lá, as mentalidades, os corações, estão totalmente formados por Satanás, por essa sua gangue, que é comandada por Francisco. Toda essa gente já está com a mentalidade e o coração formado para se submeter, para acolher o anticristo. Então, já por isto, será muito difícil de resistir a este homem. Falarão uma mesma linguagem. Não fala a mesma linguagem Francisco e esse grande clero, de modernizar a igreja, falam a mesma linguagem. Para eles isso é ótimo, Francisco. Não houve papa melhor. Não, jamais. Então, a mesma coisa, depois veio o anticristo, e para eles é bom, não tem melhor. Está na mesma direção que eles já vêm vindo. Radicaliza aqui um pouco, mais ali, mas a gente vão engolindo tudo porque estão na mesma direção. E depois, ainda porque o anticristo não terá aqui escrito na testa: eu sou o anticristo, cuidado de mim. Não, Francisco não está escrito aqui no Francisco: sou o falso profeta. Não está escrito. E ele é. Então, se apresentará como um conquistador. Um conquistador também dos corações. Até porque das razões, a filosofia hoje desta gente, essa filosofia moderna, é contra a razão. É contra a filosofia também ela. Se apresentará como um ilusionista dos olhos e dos corações. A aparência e o sentimento vazio. Essa que é a verdade. O sentimento sem razão é um sentimento vazio. Que pode ser direcionado por qualquer vento. Por qualquer vento de falsa doutrina. Então, queridos, será difícil de resistir a esse homem. Será difícil de fazer, de vê-lo como o anticristo. E ele vai devagarzinho, também não chega assim, de sopetão, mas vai chegar lá. Vai chegar lá aos mais terríveis absurdos da negação da fé católica, da Santíssima Eucaristia, dos dogmas, dos bons costumes, porque ele é um homem de pecado. É um homem do pecado. Francisco já o é quando, na sua antiteologia, ensina que, como Lutero ensinava, que é melhor pecar e pecar bastante, porque Deus é misericordioso. Pode pecar à vontade, porque Deus é rico em misericórdia. Então, também o anticristo quererá levar a humanidade toda ao pecado. Mas não vai começar assim, vai devagarzinho, mas chega lá. Chegar à negação da moral. Bom, isso tudo Bergoglio já negou na sua encíclica Evangelii Gaudium. Isso que me sinto, e as pessoas não querem ver. Está lá escrito. Mas ele fará isso, o anticristo. Ainda mais as claras, devagarzinho, até que realmente conspurque totalmente e invalide a Eucaristia, a própria Eucaristia, e estabeleça o culto a si mesmo, o culto a Lúcifer,
pronto, teremos chegado à aberração das aberrações. Mas tudo isso, primeiro, seguindo aquele programa que já é o de Bergoglio, né, que este declara na Evangelii Gaudium, isto é, o cuidado dos pobres e da paz. Pronto. Esse é o grande disfarce. A paz e a igualdade entre os homens, a pobreza. Pronto. Assim também, com esse discurso, virá e iniciará o anticristo. Então, queridos, não acredito que tão teimosos sejam os nossos bispos e padres, que algum não veja, que algum não se dê conta. E, enfim, desprezando todo o título, desprezando toda a imagem fantasiosa de uma igreja que já não existe, veio realmente compor na simplicidade a hierarquia da igreja, levando ela de novo aquilo que como saiu das mãos de nosso Senhor. Essa é nosso desidério, nossa esperança, de que, enfim, alguns, um aqui, outro acolá neste mundo, volte a compor. Não é que vamos ter assim, igrejas bem compostas, como hoje, bispo, presbíteros, diáconos. Não. Basta ter aqui um bispo, lá outro, itinerantes, padres também, enfim, se componha a igreja. Assim como saiu das mãos de nosso Senhor. Toda a simplicidade da sua hierarquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com o Espírito tu. Oremos. Em verdade, de servo meu, olho santo meu, Teum, manus enim via, auxiliar-me torei, et braco meu, confortabi